Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Diego aqui, tá? Ó, sejam todos bem-vindos, você que está assistindo esse vídeo agora. Essa é a nossa first class, a nossa primeira aula voltada para a disciplina de bioquímica, tá? Direcionado, não digo que exclusivamente, mas assim, o nosso foco aqui vai ser preparar vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui, vai ser preparar vocês para a prova da Fundação Barceló, da Hector Barceló. Então, assim, sejam muito bem-vindos, tá? Agradeço a vocês a colocar nas minhas mãos essa responsabilidade e a confiança, né, nesse trabalho. E eu quero apresentar rapidinho o nosso, tá até aqui no quadro, tá aqui atrás, eu vou até ler para vocês, o conteúdo programático da nossa primeira era. Olha só, hoje a gente vai ver a parte de enzimas, a gente vai ter enzimas, depois saiu de enzimas, a gente vai entrar numa parte do conteúdo chamado, cadê a canetinha? Aqui. Na parte do conteúdo chamado transdução de señales, tá? Não precisa anotar nada que a gente vai ver tudo. Saiu de transdução de señales. O que é transdução de señales, Diego? São as vias das proteínas GS, GI, GQ, milhares de receptores, tá? Famílias e classes de receptores que a gente vai ter que saber. Saiu dessa parte de transdução, a gente vai entrar na parte de bioenergética e leis da termodinâmica. Bioenergética e leis da termodinâmica é a pergunta certa em prova dentro da primeira era, primeiro parcial. Saiu daí, a gente vai para oxidações biológicas, né? Para quem já viu o conteúdo, já está um pouco familiarizado, é ali a parte a partir do momento que formou o piruvato vai para a mitocôndria, depois vai passar pela piruvato desidrogenase, da acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, as coenzimas reduzidas vão para a cadeia respiratória e gerar ATP, tá? Então, basicamente, a gente vai ver essas grandes vias aí. Depois a gente vai entrar na mitocôndria propriamente dita, falar sobre como funciona a mitocôndria, como está conformado, a membrana mitocondrial externa e interna, tá? E por último, a gente vai falar de algumas enzimas, por exemplo, uma aula voltada para o complexo piruvato desidrogenasa, a gente vai ver o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa e a formação de ATP, beleza? Então, assim, dentro do que a gente chama de primeira era, lembra que são 3 eras, são 3 parciais ao longo dos anos, aí ao longo do ano. E hoje, na nossa aula, a gente vai começar com a parte de enzimas, tá? É o nosso conteúdo inicial, é a parte de enzimas. Então, a gente vai arrancar com bioquímica do zero. O que a bioquímica estuda, né? Gente, basicamente, bioquímica, ou também chamada de química biológica, ela vai estudar todas as reações que são importantes, que são relevantes para a prática clínica, até um pouco mais que isso, dentro do corpo humano. Então, a gente chama isso de química biológica. Dentre todos os universos de produtos, substrato, enzima marca-passo, cofator e regulação, a gente vai ter que conhecer as principais vias do corpo humano, como que elas vão se comportar após ingesta, como que estão as vias ativa ou inativa em saciedade, como é que está em ajuno, está em jejum e por aí vai. Agora, sem delongas, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Enzimas, vamos começar com o básico. O que é uma enzima, pessoal? Pergunta é, que é uma enzima? Bora lá. A frase que eu vou te dar aqui, cada palavra tem que ser analisada aos poucos, porque cada termo técnico, já que a gente está começando agora, eu queria falar para vocês o seguinte: cada termo técnico que eu soltar aqui vai corresponder a uma interpretação, uma explicação. E aí a gente vai ter que utilizar uma linguagem que é bem cerrada, que eles falam, né? Uma linguagem bem fechada. Primeiro, o que é uma enzima? Enzimas são catalisadores, tá? Catalisadores biológicos, ó. Tá bom? Então, enzimas são catalisadores biológicos. Aí, bem aqui já rola uma pausa. Primeiro, o que é um catalisador? Catalisador, pessoal, nada mais é do que qualquer substância que seja capaz de acelerar uma reação química. Anota lá, ó. Acelera, ou seja, aumenta a velocidade de reações químicas, certo? Já a gente vai falar de um princípio da termodinâmica. Então,
Para começar, enzimas, do que está constituído uma enzima? As enzimas são proteínas, tá? As enzimas são proteínas. 99,9% das proteínas são proteínas. E existe 0,01% que são as ARNAsa. Por que eu estou te falando isso? Vou até tirar minha foto da frente aqui, ó. Por que eu estou te dizendo isso? Simples. Olha lá. A gente pensa o seguinte. Se eu falar bem assim, toda enzima é uma proteína, bora lá, vamos devagar com essa informação. Primeiro, existe uma premissa que fala que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tá correto? Tá correto o seguinte, tem uma única exceção. Então, se eu souber a exceção, eu vou falar salvo em caso de... E a gente joga a exceção. Aqui, ó, as ARNAs, certo? Então, olha só o que eu estou te dizendo. Para começar, proteínas são catalisadores biológicos. Pega a palavra-chave e vai com ela amarrada. Isso é o que você tem que saber. São catalisadores biológicos. Eu tenho dois tipos de catalisadores básicos. A gente tem os catalisadores inorgânicos e os orgânicos. Tem uma pergunta de prova que eles gostam de perguntar o seguinte: qual é que é a vantagem oferecida, agora que eu já expliquei isso aqui? Vou colocar minha imagem para cá para ficar melhor. Então, qual que é a vantagem de um catalisador do tipo orgânico? É o seguinte, o catalisador, vamos colocar aqui os dois, ó. Primeiro, catalisador, ou catalisadores, podem ser de dois tipos aqui, ó. Eles podem ser inorgânicos, eu vou te falar qual que é a grande diferença, que vai ser fundamental para a gente, porque é tema central aqui, e os orgânicos. Inorgânicos e os orgânicos. Beleza. Qual que é a vantagem? Os dois aceleram as reações químicas e os dois fazem que ela ocorra de maneira mais rápida, mais eficiente. A diferença está que o catalisador inorgânico, ele só faz a reação começar, certo? Ele tem uma velocidade estandarizada. Agora, o orgânico é porque ele permite, essa é a grande diferença deles, regulação. Essa é a diferença de um catalisador orgânico. São as enzimas, tá? Quando eu falo catalisador orgânico, são as enzimas. Um exemplo de um catalisador inorgânico, só para saber que existe, tá? Não vão te perguntar isso em prova. KMNO4, por exemplo, permanganato de potássio. Esse cara aqui não permite regulação. Ele faz a reação ocorrer, mas em um modo estandarizado. Ou seja, de um modo que ela ocorra numa velocidade estándar, numa velocidade, digamos, padronizada. Ele não permite regulação. Já os catalisadores orgânicos, eles permitem uma regulação. Quando eu falo de catalisador orgânico, eu me refiro a enzimas. Tá? Outra coisa, que é pergunta certa, olha lá. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. De novo, toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima. Exceto, Diego, toda enzima é uma proteína, exceto as ARNAs, que eu coloquei bem aqui, ó. Tá? Lá no finalzinho ali. Beleza, Diego. Entendi, show de bola. Então a gente viu o quê? A gente viu que as enzimas, certo? Elas são catalisadores biológicos, elas aceleram as reações químicas, certo? Elas são catalisadores orgânicos, ou seja, elas permitem regulação, que é o ponto central da nossa aula de hoje, que é um assunto que tu vai ter que levar. O assunto da primeira aula vai até o final do curso, que é a parte de regulação enzimática, tá? Vai ser o último tópico que a gente vai falar aqui hoje. Beleza, show de bola. Outra coisa, como que as enzimas fazem isso? Olha lá, ó. Imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho uma reação, vou colocar aqui, caminho de uma reação, CR, certo? E aqui, a gente vai colocar a energia. Existem reações, imagina aqui, ó, a seguinte reação. Ó. Existem reações, a gente vai voltar a falar disso depois, é só um spoiler aqui, mas reações que a gente chama de exergônicas. Tá? Eu tenho reações endergônicas. Reações endergônicas são aquelas que absorvem energia durante o processo da reação química. As exergônicas, elas liberam, certo?
Aqui eu tenho os que a gente chama de reativos, reagentes. Do outro lado aqui eu tenho os produtos, certo? Essa é uma reação exergônica, ou seja, as reações exergônicas, elas são espontâneas. O que é uma reação espontânea? Ela ocorre naturalmente, ela ocorre espontaneamente na natureza, certo? Sem esforço nenhum. Agora, é o seguinte, por exemplo, olha que interessante, bioquímica é um negócio muito doido, né? Porque a gente começa juntando os conceitos, parece tudo um pouco muito solto, né? No início parece tudo muito solto. Só um minutinho, pessoal, só responder uma mensagem aqui. No início parece tudo muito solto. E aí depois a gente vai juntando os conceitos e vai ficando tudo mais claro, certo? Vamos lá, então. Então, eu tenho uma reação do tipo exergônica. As reações exergônicas, você vai falar para a prova que elas são reações, olha só o termo que eu vou usar, ó, termodinamicamente favoráveis. Já veio esse texto em prova. Favoráveis. Certo? Elas são termodinamicamente favoráveis. O que quer dizer? Elas são espontâneas, certo? Elas ocorrem espontaneamente. Para que vai servir a enzima? Bom, a enzima ela aumenta mais de 1 milhão de vezes, para você ter ideia, o tempo de uma reação. Sem as enzimas, a vida não seria possível, tá? Então fica com essa informação. Ó, a gente viu que as enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, elas aceleram as reações químicas. A gente viu que elas são proteínas em 99,9% dos casos, certo? E a gente viu também que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Show de bola? Tá bom. Entendido isso daí, é o seguinte: como que ela vai fazer essa reação? Olha lá, aqui eu tenho um reagente, ó, R que eu chamei de reativo. Lá em cima, no pico desse gráfico, bem aqui, ó, onde você está vendo aqui, ó, lá em cima, a gente forma um complexo intermediário chamado complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o ponto de máxima energia. Aí você vai entender o seguinte: para toda reação ocorrer, toda reação, qualquer reação, eu preciso fornecer para ela, e eu vou pintar de verde aqui, ó. Essa parte em verde aqui, ó, que vai desde a linha dos reagentes até o complexo ativado, eu vou chamar isso aqui de EA. O que é EA? É a energia de ativação. Vou te mostrar na prática isso. Por exemplo, gasolina é inflamável? Pega fogo? Pega fogo. O álcool é inflamável? Pega fogo? Também pega fogo. Mas se eu só deixar a gasolina bem aqui num copo quietinha, ela não vai pegar fogo. Se eu colocar um copo de álcool aqui quietinho, ele não vai pegar fogo também. Então, eu preciso, por exemplo, para incinerar alguma coisa, para fazer a gasolina pegar fogo, eu preciso riscar um fósforo, um isqueiro, eu preciso fornecer para ela uma energia mínima para que a reação comece, certo? A gente vai chamar para isso, a gente vai chamar esse EA, a gente vai chamar ela de energia de ativação. Energia de ativação, certo? Energia de ativação. Às vezes aparece com o nome de complexo intermediário. Por quê? Ele é um complexo que ele é intermediário entre o reagente e o produto. O fato é que é o seguinte, o que me interessa disso aqui? É que numa reação termodinamicamente favorável, a energia dos produtos sempre será menor que a dos reagentes. Anota isso. Numa reação termodinamicamente favorável, a energia dos produtos é sempre menor que a dos reagentes. Significa dizer que essa reação ela é termodinamicamente favorável e essa reação ela é espontânea, ela ocorre naturalmente na natureza. Naturalmente na natureza é ótimo, né? Mas é isso. Ela ocorre de forma espontânea, sozinha. Se eu largar ela lá, ela ocorre. Certo? Tá bom. A energia de ativação é no caso da gasolina, no caso do álcool. Eu preciso fornecer o mínimo de energia para a reação química ocorrer. Ok? Beleza. Agora, olha só, vamos para os pontos mais importantes que são perguntados em prova aqui, ó. As enzimas ou catalisadores, eu vou colocar aqui, ó, propriedades.
Quais são as propriedades dos catalisadores? Primeira coisa, as enzimas elas aceleram as reações. Então, aceleram reações. Qualquer reação? Não. As reações que são termodinamicamente favoráveis. Certo? Depois a gente vai falar da energia livre de Gibbs, ΔG e tudo, mas por enquanto a gente fica por aqui. Então, as enzimas elas aceleram uma reação química diminuindo a energia de ativação, abaixando o EA, tá? Diminuindo a energia de ativação. Não, as enzimas elas não são consumidas e elas não fazem parte do reagente nem dos produtos. Então, elas não se consomem, não são consumidas. Certo? Outro ponto fundamental, que é ponto importante aqui, ó. Olha só. Elas permanecem inalteradas, ou seja, elas são... Imagina que ela catalisou uma determinada reação, transformou um reagente A em B. Depois que a reação ocorreu, lembra, ela não faz parte dos reagentes, não faz parte dos produtos, ela não é consumida e elas são reutilizáveis, tá? Elas são reutilizáveis. Elas são reutilizáveis, certo? Outra coisa que é pergunta de prova, olha lá, ó. Elas não alteram o chamado constante de equilíbrio. Elas não alteram a constante de equilíbrio. Aí eu quero que tu anote uma coisinha que é pergunta de prova. Isso é pergunta de prova. Lembra que quando eu tinha, por exemplo, eu tinha uma reação A mais uma reação B, dando C mais D? Lembra disso? Então, como que a gente fazia a constante de equilíbrio? O macete era ponte sobre rio, né? Produto sobre reagente. Então, a gente pegava a concentração de C vezes a concentração de D, dividia tudo isso pela concentração de A vezes a concentração de B, elevado aos respectivos coeficientes, tá? Czinho, Dzinho, Bzinho, Azinho. Essa é a constante de equilíbrio. Outra coisa, a constante de equilíbrio, ela é adimensional, ela não tem unidade, certo? Constante de equilíbrio não tem unidade. Agora, anota o que tu tem que saber disso aí. Da constante de equilíbrio, só existe um único fator capaz de alterar a constante de equilíbrio. Essa informação que eu estou te dando agora, ela nem é de bioquímica ainda. É uma informação de química, química básica mesmo. Anota lá, ó. A única grandeza, isso é pergunta de prova, pergunta de exame. A única grandeza capaz de alterar a constante de equilíbrio é a temperatura. Anota, a única grandeza capaz de alterar a constante de equilíbrio, a única, é a temperatura, certo? A única grandeza capaz de alterar a constante de equilíbrio é a temperatura. Se eu mexer nas concentrações de reagente produto, não altera, por incrível que pareça. Se eu mexer, por exemplo, na quantidade de enzima, não altera. A única grandeza capaz de alterar a constante de equilíbrio é a temperatura. Beleza? Então, só repassando essa parte inicial que a gente viu. Então, o que são enzimas? São proteínas, certo? Exceto as RNAs, mas 99,999% são proteínas. São catalisadores biológicos. O que é um catalisador? É qualquer substância que acelera uma reação química, diminuindo a energia de ativação, certo? Outra coisa, olha lá, qual que é a vantagem oferecida por um catalisador orgânico? É que ele permite regulação, certo? Um catalisador orgânico, ele permite regulação. E lembrar, quais são as propriedades? Está aqui, ó. Acelera as reações químicas, certo? Não são consumidas durante o processo, não faz parte dos reagentes, não faz parte dos produtos, são reutilizáveis, por isso que elas não são consumidas, e não alteram a constante de equilíbrio nunca, a não ser que você mexa na temperatura. Belezinha? Então, ó, a gente fica com essa parte básica, certo? Lembrando, as enzimas, pessoal, as enzimas, elas são de fundamental importância para existir a vida. Por quê? Sem as enzimas, as reações seriam tão lentas, tão enlentecidas, demoraria, por exemplo, para você digerir uma comida, demoraria anos.
Então, isso a ciência considera que isso não é compatível com a vida. Por não ser compatível, então, se considera que as enzimas são de fundamental importância para a existência da vida na Terra. Tá certo? Depois, no segundo momento, o que a gente vai ver? A gente vai ver equação de Michaelis-Menten, certo? A gente vai ver as enzimas séricas, que são enzimas muito utilizadas em diagnóstico de doenças, tá? As CPK, CPKMB, CPKMM, CPKBB, a gente vai ver todas as propriedades. Ah, eu tenho mais um conceito para vocês, só mais um antes de eu ir embora. O que são isoenzimas? O que são isoenzimas? Anota lá, ó, mais um conceito para você guardar aí já da primeira aula que a gente vai usar. As CPK são exemplos de isoenzimas, isso cai em prova, tá? Isoenzimas são enzimas que catalisam a mesma reação, anota, catalisam a mesma reação, ou seja, porém, estão em distintos tecidos. Então, catalisam a mesma reação e estão em distintos tecidos, certo? Isso é importante, é fundamental, que é perguntinha de prova para você, certo? E outra coisa, já caiu na prova um detalhe. Se elas são isoenzimas, elas são codificadas por genes distintos. Vê essa frase, tá? Pergunta de exame, pergunta de prova. Então, olha lá, o que são isoenzimas? São enzimas que catalisam a mesma reação, mas estão em distintos tecidos, certo? Estão em distintas ubicações. E elas são codificadas por genes diferentes, tá bom? Ponto. Era isso que eu queria que vocês soubessem aqui na primeira aula. O que eu vou fazer? Vou fazer umas aulinhas curtas e empacotadas, tá? Para não ficar nada muito denso. Só o jeito que está esse quadro, imagina se ficar denso. Então, é isso. Eu vou dar um corte por aqui, tá? E na outra aula a gente dá continuidade, vindo com a equação de Michaelis-Menten, aí a gente vai ver os moduladores alostéricos, a parte de regulação e mais uma meia dúzia de conceitos, tá bom? É isso, essa foi a nossa primeira aula. Espero ter te ajudado. Valeu!